Permita, senhor presidente, pela ordem. Pois não, senador. Eu sei que o senador Petecão vai entender. É um voto de pesar, senador Petecão, que eu quero encaminhar, de um senador que faleceu. E vejam bem o voto de pesar que a família pediu que eu fizesse. É de um senador do DEM, um grande amigo meu, senador Rodolfo Torinho. O Estatuto da Igualdade Racial, senador Petecão, se essa casa aprovou, ele foi o principal relator. Então, se Vossa Excelência permitir, eu leria o voto de pesar para que Vossa Excelência possa encaminhar às autoridades competentes, inclusive os familiares. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais e de acordo com as tradições dessa casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento, na cidade de São Paulo, do ex-senador, e repito, meu amigo, que muito me honrou nessa casa, a nós todos dessa casa. Ex-ministro de Minas e Energia, o economista Rodolfo Torinho, ocorrido hoje pela manhã, dia 7 de maio, no Hospital Sírio-Libanês. Inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação por essa casa de condolência à família. Senhor presidente, é com profundo pesar que anuncia a casa o falecimento do amigo e brilhante homem público, Rodolfo Torinho Neto, nascido na cidade de Salvador em 27 de dezembro de 1941, filho de Rodolfo e Ana Junqueira Torinho. O ex-senador Rodolfo Torinho faleceu nessa manhã no Hospital Sírio-Libanês, deixando esposa e filhos. Formado em Economia na Universidade de São Paulo e pós-graduado em Economia e Administração de Empresa pela Blythe University dos Estados Unidos, Rodolfo Torinho iniciou sua vida pública depois de uma exitosa carreira na iniciativa privada, como secretário da Fazenda, inclusive do Estado da Bahia, cargo que exerceu entre 91 e 98. De 99 a 2001, Rodolfo Torinho assumiu o Ministério de Minas e Energia, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foram criados, por sua iniciativa, programas de grande importância para o Brasil, como foram a Luz do Campo, Luz no Campo, programa de universalização de energia elétrica, precursor para todos os outros programas de termoeletricidade, PPT, Programa Proprietário de Termoeletricidade, e o PET, Programa Emergencial de Termoeletricidade. Se não fosse por essas duas últimas iniciativas, que viabilizaram a construção de várias usinas termoelétricas no país, seguramente teríamos enfrentado novos racionamentos de energia e nas crises hídricas recentes. Aliás, vale lembrar que o próprio Luz para Todos decorre da utilização pelo aprimoramento de um projeto de autoria do senador Rodolfo Torinho, que, com seu consentimento, foi incluído numa medida provisória que tramitava no Congresso Nacional. Senhor presidente, filiado ele, originalmente, ao Partido da Frente Liberal e, posteriormente, aos Democratas, chegou ao Senado Federal em 2003, onde permaneceu até 2007. E, nesse período, desempenhou seu mandato com grande destaque, tendo sido, apesar de membro de um partido de oposição, convidado para ser relator de dezenas, eu diria, porque aqui eu estava, dezenas de projetos de grande importância do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o que demonstra a qualidade de um homem público e sério e compromissado efetivamente com o país, deixando a disputa ideológica de lado. O que interessava para ele era o bem de todos os brasileiros. Como exemplo da sua atuação destacada no Senado Federal, vale citar alguns temas que tramitaram na casa, que tiveram a participação direta e decisiva do senador Rodolfo Torinho. Como, por exemplo, relator do projeto de minha autoria, o Estatuto da Igualdade Racial. Me permita que eu diga, ele, quando eu pedi que eu relatasse, eu relatarei, falarei com o presidente da CCJ, na época presidida por Antônio Carlos Magalhães, e numa única sessão, embora tivesse 2 turnos de votação, ele assegurou a votação para que o projeto viesse ao plenário de imediato, e assim aconteceu, e aqui ele foi votado por unanimidade. Participou ativamente na legislação que criou o ProUni, na PEC paralela da Previdência, na reforma tributária,
PEC dos agentes comunitários da saúde, reforma do setor elétrico através da criação da empresa de pesquisa energética. Foi autor de 91 proposições legislativas. Destaco a Lei do Marco Regulatório do Gás, a tipificação do sequestro relâmpago e a pensão alimentícia durante a gravidez. Por fim, volto ao Estatuto da Igualdade, para registrar que em 2005 tivemos eu e o senador Rodolfo Torinho, como relator da matéria, a honra de realizar a primeira audiência pública de uma comissão permanente fora do Senado, no âmbito do acaso que ocorreu no bairro Liberdade, na cidade lá de Salvador. Fomos para lá, no Centro Cultural Ilaiê de Curuzu. O Brasil, e especialmente a Bahia, aí eu termino, meu presidente, perdeu hoje, sem sombra de dúvida, um dos seus grandes homens públicos, uma verdadeira referência pública que deixou sua história registrada para sempre entre os grandes senadores que honraram essa casa. Muito obrigado, presidente. Senador Petecão, agradeço a Vossa Excelência, mas eu fiz de coração. Eu convivi com ele, independente das questões ideológicas, foi um homem que sempre fez o bem sem olhar a quem. Obrigado, presidente.